Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 9 de dezembro, quinta-feira, da segunda semana do Advento. Estamos vivendo este caminho de preparação para a solenidade do Santo Natal, onde refletimos sobre o grande mistério do amor de Deus para conosco. Um Deus tão grande, um Deus maravilhoso, que se encarna, que assume a nossa carne e vem para a remissão de nossos pecados. Nos coloquemos na presença do Senhor e peçamos o seu auxílio em nossa vida. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia de hoje, amados irmãos e irmãs, a igreja também dá a oportunidade de celebrar a memória de San Juan Diego, aquele que vivenciou as visões de Nossa Senhora de Guadalupe. Juan Diego nasceu no México em 1474 e lá faleceu em 1548. Era um índio pobre que trabalhava no campo. Batizado aos 50 anos, percorria longa distância para ouvir a palavra de Deus e participar da Eucaristia. Numa dessas andanças, a Virgem Morena lhe apareceu e insistiu para que naquele local fosse edificado um templo mariano. Hoje, o Santuário de Guadalupe é visitado por peregrinos do mundo inteiro. O Papa São João Paulo II apontou o santo que hoje celebramos como modelo de fé e humildade para todos. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, apesar de curtinho, tem um profundo ensinamento. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz primeiramente sobre esta grandeza de São João Batista. A palavra nos diz: de todos os homens que nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Nenhum é maior do que ele. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esta realidade da humildade, do ser pequeno, do ser menor, o menor no reino dos céus é maior do que o próprio João Batista. E depois, Jesus fala dessa realidade, a um primeiro momento aparentemente estranha aos nossos ouvidos. O reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Que violência é esta? Que violência é esta que os céus sofrem? E quais são os tipos dos violentos que conquistarão este céu? Sobretudo aqueles que procuram profundamente fazer a vontade de Deus, renunciando a si mesmo, pegando e tomando a sua cruz
e seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, de fato, a maior violência para conosco mesmo, o renunciar a si mesmo, o se fazer pequeno, humilde, para conquistar, de fato, o reino dos céus. E é de se entender, sobretudo no tempo em que vivemos, onde a honraria se torna sumamente atrativa, Jesus nos convida à humildade, o escondimento. E o versículo 13 a 15 conclui dizendo: com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então, fala da lei e dos profetas. A lei, que sobretudo nos recorda Moisés, e os profetas, o profeta Elias, como ouvíamos aqui. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir, aquele que é, por excelência, a profecia. Nos recordemos que quando Jesus se transfigura no Monte Tabor, diante dele ou próximo dele, se apresentam então Moisés e Elias. Em Cristo está a plenitude da lei e dos profetas. Esta realidade da lei e os profetas, amados irmãos e irmãs, compreendia, sobretudo, todos os escritos do contexto de Israel. A Bíblia, o livro sagrado, profetas e lei e os profetas. A lei e os profetas designavam, então, o conhecimento, este conhecimento profundo do amor de Deus na história de seu povo. Peçamos no dia de hoje que o Senhor nos conceda esta graça de viver estas violências, de renunciar a nós mesmos, de procurar, sobretudo, fazer a vontade de Deus. Juan Diego, se olhamos para a história dele nas aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, ele, em alguns momentos, procura fugir deste compromisso. Tem medo, contudo, Maria Santíssima, como uma boa mãe, insiste. O que acontece, Juanito? Acaso eu não sou vossa mãe? Diz ela a Juan Diego, que estava cortando o caminho para não encontrar Nossa Senhora, pois o tio dele estava doente. Confiemos no auxílio, na graça e no amor de Deus para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.